Agora o Rio Grande do Sul tem sido, digamos assim, pioneiro em certos aspectos da política hídrica. O Rio Grande do Sul teve os 2 primeiros comitês de bacia do Brasil, em 1987 e 88, antes mesmo da Constituição Federal, que é o Comitê de Bacias do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí. Nós avançamos muito e a lei de 2004, nossa, a lei de 94, nossa, embasou a lei nacional. Mas nós estamos freados, o nosso sistema está empacado, porque nos faltam mecanismos que nós mesmos idealizamos e os outros estados avançarem e nós paramos, estagnamos. Por exemplo, o plano de recursos hídricos estadual não existe. Nós não temos as agências de águas. Não adianta ter de bacia se não tem a agência executiva para dar o suporte técnico e fazer a cobrança. Além disso, nós temos um departamento de recursos hídricos totalmente sucateado, que é um órgão do Estado, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que tem lá 3, 4 funcionários. Desde que eu me conheço, que trabalho no assunto, não muda essa situação. E como que 3, 4 funcionários vão outorgar a água para o Estado inteiro? Porque se a água é pública, compete ao Estado fornecer ao particular, que necessita da água, uma outorga, que é uma autorização para o uso da água. Para isso precisa de uma estrutura de Estado para analisar esse pedido de outorga. Vamos fazer um paralelo, seria a mesma coisa com um pedido de licenciamento que precisa ser analisado pela FEPAM. Imagina se a FEPAM tivesse 3, 4 funcionários, claro, ou outros órgãos semelhantes. Não fica emperrado o sistema. Então o nosso sistema está travado. Com isso nós não podemos cobrar pela água. Como a gente não cobra pela água, faltam recursos em saneamento. E aí muitas vezes os prefeitos cobram da Corsã saneamento, só que com a tarifa de água é impossível fazer o saneamento em todos os municípios. Nós precisamos de outros recursos. Claro. E aí, da onde que devem vir recursos? Porque saneamento é muito caro no mundo inteiro. Devem vir da cobrança pela água, que nós não temos por falta de uma articulação política, de uma liderança política no Estado do Rio Grande do Sul que leve adiante tudo isso que já está previsto em lei. E falta investimento dos municípios de seus orçamentos, porque eles simplesmente delegam à Corsã a responsabilidade pela água e pelo esgoto e não colocam mais valor dos seus orçamentos. Só que com a tarifa só não vai dar para ampliar. Claro. Então o município vem fazendo hoje, grande parte dos municípios, eles estão tentando privatizar o serviço, tirar o serviço da Corsã. O senhor é contra a privatização? Totalmente contra, porque a privatização ela não deu certo no mundo. O modelo de privatização ele vem lá da França. Mas juridicamente é possível. Juridicamente no Brasil é possível, mas era possível também no Uruguai, era possível na Itália e o Uruguai derrubou em 2004 através de um plebiscito. Agora, no mês de junho, a Itália derrubou através de um referendo popular com mais de 95% dos votos a privatização do serviço de saneamento na Itália. Paris retomou o serviço que era privatizado, tornou em 2010 ente público de novo. Então nós estamos na contramão. É por isso que o Estado do Rio Grande do Sul, através de alguns parlamentares, está analisando uma proposta de emenda constitucional pedir no Estado do Rio Grande do Sul a privatização. Claro. E nesse sistema todo, como fica a situação dos agricultores? Existem muitos conflitos nesta área em que envolve os agricultores? Os conflitos eles são tratados pelos comitês de bacia de águas, mas isso não está diretamente ligado à questão do saneamento, porque o agricultor ele está numa região de interior onde não há saneamento. A questão do saneamento ela é mais tratada na área urbana. Por que eu sou contra o saneamento privado? Porque o saneamento ele só funciona com um princípio, que é o princípio do subsídio cruzado. No estado do Rio Grande do Sul nós temos mais de 400 municípios. A maioria é deficitária de água e tem uma estrutura muito pequena, então dá prejuízo para a companhia estadual. Alguns outros municípios maiores dão lucro, porque tem muita água e muita demanda. A Corsã faz um equilíbrio de contas entre os municípios deficitários, os superavitários, e uma tarifa única para o estado inteiro. Com a privatização, as empresas privadas
só tem interesse naqueles municípios superavitários que dão lucro. O que vai acontecer? Aqueles municípios superavitários vão ter a empresa privada. Os deficitários vão continuar com o serviço público. Só vai sobrar, como se diz no jargão popular, carne de pescoço para o Estado. A tarifa vai ter que aumentar, porque ele não vai ter o superávit para fazer o balanceamento. Vai aumentar para a população em geral e vai aumentar a tarifa também, como acontece no mundo inteiro, naquelas áreas exploradas pela iniciativa privada. Claro. Talvez isso não no primeiro ou no segundo ano, mas daqui a 5, 10 anos. Claro. Né? Por quê? Um serviço que se chama de monopólio natural. Não tem concorrência. Claro. Todo mundo depende da água. E tu vai ter que consumir a água daquela empresa privada, e a água é o melhor negócio do mundo. Claro. Quem não depende de água? Olhando mais para o plano de atuação do Ministério Público, o Ministério Público Gaúcho, ele é muito reconhecido, pioneiro em várias áreas. E na área ambiental possui promotorias especializadas. Cada dia se deparam com várias situações. Que tipos de crimes o Ministério Público tem se deparado e esses autores, eles têm sido responsabilizados? A questão da responsabilidade penal por recursos hídricos, ela fica muito comprometida por falta de uma legislação específica, que é o que nós estamos tentando implantar. Agora, nós temos a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e o Ministério Público atua fortemente na responsabilização de todos que cometem crimes ambientais, seja da flora, da fauna, e tudo isso repercute na água. Claro. Porque a água é o elemento sensível. Por exemplo, quando tu derruba uma mata ciliar, tu está atingindo a água. Quando uma mata que protege um olho d'água, uma nascente, tu está atingindo a água. E assim por diante. Claro. O senhor tem algum país que possa ser, digamos assim, modelo em termos de política da água? Olha, a nossa base estrutural toda no Brasil é a França. Né? Porque esse sistema de gerenciamento da água por bacia hidrográfica, ele surgiu na França. A França já lida com a gestão descentralizada e participativa da água há décadas. A diferença principal entre a França e o Brasil é que a França tem 6 bacias hidrográficas. Só o Rio Grande do Sul tem mais de 20 bacias hidrográficas. No Brasil inteiro são centenas de bacias hidrográficas, porque o nosso é continental. Claro. E nós que estamos aqui ao lado do Uruguai, como está a situação? É bom citar o caso do Uruguai, porque o Uruguai ele avançou muito em 2004. Assim como o Brasil, ele fez uma modificação na ação para tornar toda a água pública. Mas a diferença entre o Uruguai, a questão jurídica da Constituição do Uruguai e a nossa, é que eles foram além. Além de tornar a água pública, eles tornaram público o saneamento. Aí dá para fazer uma pública da água. Não adianta só o Brasil dizer a nossa água é pública, mas o saneamento pode ser explorado pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem interesse no lucro. O Estado tem interesse na satisfação do bem comum. Como mais de 80%, cerca de 80% das doenças do mundo estão relacionadas ao problema de veiculação hídrica, seja o consumo insuficiente de água, seja o contato com água imprópria. Então, nós tratando da água, difundindo a água, ampliando o sistema para a população, nós vamos estar evitando internações hospitalares, consumo de medicação, superlotação em hospitais, enfim. Investir no saneamento básico é investir na saúde da população e dar mais dignidade para ela. Ok, eu vou lhe agradecer pela sua participação aqui no nosso programa e cumprimentar e também parabenizar pelo seu trabalho nesta área, que é uma área que nós precisamos, né, proteger a nossa água. Certo? O prazer é meu. Eu quero dizer que o Ministério Público tem um projeto organizacional de gestão até 2022 e que cada área elegeu uma prioridade. A infância elegeu a sua prioridade, a área criminal a sua prioridade, o consumidor a sua prioridade. E na área do meio ambiente, nós elegemos, já num congresso de 2005, é a base em Gramado, depois a administração adotou, a defesa dos recursos hídricos é a nossa prioridade, porque nós sabemos que vai faltar água. E nós estamos lutando preventivamente para que isso não ocorra no nosso estado de uma maneira tão grave. Ok.
Dr. Eduardo Coral Viegas, promotor de justiça. Se você tem críticas, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, vamos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!